Meus amigos, durante muito tempo e até hoje, eu dirijo cursos de comunicação verbal e oratória para pessoas de todo tipo, de todas as atividades. Muitos políticos renomados aqui do Estado já passaram por meus cursos. E eu sempre lembro, em certos momentos destes encontros, aquele princípio dos oradores gregos, um princípio milenar. Quem vigia os lábios preserva o coração da angústia. É milenar este conselho, esta advertência, vigiar os lábios para preservar o coração da angústia. Está repercutindo muito aqui entre nós a entrevista e a resposta dada pelo Tite, treinador da seleção brasileira, sobre a condenação por estupro do jogador Daniel Alves. Daniel Alves foi um discípulo do Tite na seleção brasileira. Em muitos momentos estiveram juntos, o Tite, treinador, o Daniel, um jogador da seleção. E aí? Um vínculo de amizade. O Tite não esperava pela pergunta. E aí respondeu vacilante, revirando os olhos, procurando dizer aquilo que mais pudesse ser uma resposta adequada, dizendo que ele não tinha muitas informações, enfim. Ora, se o camarada foi condenado, parte-se do pressuposto de que havia provas suficientes para a condenação. Ninguém pode ser condenado sem provas. Bom, enfim, o Tite não teve a habilidade. Agora, por outro lado, mesmo que o Tite quisesse falar enfaticamente, ele ficaria mal posicionado como treinador da seleção e a representar o grupo. Então há certos momentos em que nós temos que nos preparar, e era aqui que eu queria chegar, quando eu falo, por exemplo, com candidatos políticos, nos cursos de comunicação e oratória que eu dou, eu sempre os lembro de, vocês vão ser convidados para entrevistas, para debates, é preciso que estejam preparados para as piores e inesperadas perguntas, elas vão surgir. Porque perguntar sobre o óbvio eleva a condição do candidato, ou de qualquer um de nós. Você ajuda os pobres? Sim, eu ajudo. Mas, na verdade, eu ajudo mesmo ou os prejudico? Bom, enfim, nós temos que ter a resposta antecipada para uma eventual pergunta constrangedora. Constrangedora ou adequada às circunstâncias. Preparar-se. Quem vigia os lábios preserva o coração da angústia. Todos nós estamos diante desta possibilidade de uma pergunta embaraçosa. Mas se nós previamente tivermos pensado sobre esta possibilidade, agora eu imagino o seguinte, o Tite respondendo, não, porque ele foi condenado mesmo, tinha que ser por isso e por aquilo, ele ficaria extremamente antipatizado pelos jogadores. Não que os jogadores concordassem com o crime cometido pelo Daniel Alves, mas pela falta de postura ética, de companheirismo de um treinador da seleção brasileira. O Tite tentou sair pela marginal do assunto. Faltou-lhe a habilidade adequada, porque ele poderia ter dito, é direito sacrossanto dele e de qualquer um de nós, me reservo o direito de não falar. Este me reserva o direito de não falar, tanto pode ser uma concordância quanto uma discordância. Não vale no caso dos políticos. O político acusado de crimes que se reserva o direito de não falar, ele é culpado. Porque ninguém aceita uma acusação indevida de um crime não cometido. Mas quando o cara fica quieto, boca fechada, num depoimento à Polícia Federal, ele é culpado. Ora bolas, vai tentar enganar a torcida do outro lado do arame. Bom, enfim, arame é o que separa a torcida do gramado. Alambrado, chamava-se no passado. Então é isso, o Tite foi inábil. Ele não concorda com o estupro, obviamente eu conheço o Tite, mas por uma questão de ética ele tentou sair pela lateral. Acabou saindo pela linha de fundo, num escanteio contra o time dele. Inábil, apenas inábil. Mas não é o habitual de um treinador ter esta habilidade? No Brasil, sim. Aliás, em qualquer lugar. Porque estas pessoas que representam grandes grupos precisam estar preparadas para qualquer tipo de pergunta. Nós também. Porque não vai faltar quem nos faça uma pergunta embaraçosa. Se nós não tivermos pensado previamente na possibilidade dessa pergunta, vamos revirar os olhos. E revirar os olhos pode ser a interpretação de que eu concordo, ou eu estou enganando, ou tentando enganar a vocês. É isso e até a próxima.